em meio à escuridão, chamados pra fazer a diferença. Com a fé que move o coração e a verdade que o mundo necessita. Não há limites pra quem crê, o amor de Deus nos faz vencer. O impossível é só o começo, quando o céu decide interceder. Chamados pra influenciar, pra o mundo ouvir a voz do céu falar. Testemunhos que vão despertar, corações pra nunca mais parar. Com a palavra e com fé, somos parte do mover de Deus. Chamados pra influenciar, pra o reino brilhar em nós. Empresários, irmãos e sonhadores, trazendo histórias que o tempo não apaga. Livros que inspiram, fé que transforma, e um Deus que nunca nos desampara. Cada vida tem um propósito, cada história revela um milagre. Somos vozes do amor eterno que acende a chama e nunca apaga. Chamados pra influenciar, pra o mundo ouvir a voz do céu falar. Testemunhos que vão despertar, corações pra nunca mais parar. Com a palavra e com fé, somos parte do mover de Deus. Chamados pra influenciar, pra o reino brilhar em nós. Não estamos aqui por acaso, fomos escolhidos pra amar. Com Cristo à frente tudo é possível, nada vai nos calar. Chamados pra influenciar, pra o mundo ouvir a voz do céu falar. Que a glória do Senhor nos guie e a esperança volte a brilhar. Com a palavra e com fé, somos parte do mover de Deus. Chamados pra influenciar, pra o reino brilhar em nós. Pra o reino brilhar em nós. Boa noite, olá, olá! E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Chamados para Influenciar. Em nome de Jesus, sou imensamente grata a Deus por estarmos aqui. Sou Cleidiana Vessoloves, host deste podcast. Estou aqui para inspirar você que está nos ouvindo a viver uma fé prática, influenciando a sua família e principalmente o seu trabalho à luz dos ensinamentos de Jesus. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Despertar TV e também pela TV www.despertartv.com.br. Bom, tudo que vivemos aqui, ele foi idealizado e realizado pelo empresário cristão Jarles Luiz Schmidt. Muito obrigada, Jarles. Um abraço. E também agradecemos ao pastor Carlos, a pessoa que administra e que nos acompanha, nos orienta e dá todo o suporte técnico, junto com a sua esposa, a linda pastora Isabelle. Olá! Estamos aqui também todas as quartas-feiras, às 19 horas, e pedimos para que vocês compartilhem, né, pessoal? Vamos compartilhar o link com seus amigos, seus familiares, para que todos também nos vejam. Hoje a gente está com uma novidade. Hoje nós aqui, com os convidados, estamos nos vendo. Temos um telão aqui na frente, está bem legal, gente. Eu vou tirar umas fotinhos, depois eu posto para que vocês nos vejam também. Então, aproveito para compartilhar o link com a sua família e vamos dar um oi especial aos nossos convidados. Sim, estamos aqui recebendo com alegria a Claudineide Souza, a Clau, do Estúdio Beauty. Bom, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal que está nos assistindo, pessoal que está só nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite, Lucas. Você de novo. Boa noite, pessoal. O Lucas que veio correndinho aqui, estava na estrada. Faz parte. E aí chegou a tempo aqui, a gente torcendo cada quilômetro rodado, nós estávamos aqui.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Clidiane. Boa noite, Clau, das donas da casa, né? E vai ser mais um programa maravilhoso. Eu quero que todos compartilhem, passem para os seus amigos, aproveitem, né? Que vai ser, eu creio que hoje vai ser um programa realmente mais um programa abençoado, como já tem sido os outros, né? Então... E o tema ainda é segredo, Lucas. A gente tá, o tema do podcast ainda é segredo. Eu não vi, não sei o que ela preparou para nós, Cláudia. Uma colinha aqui, ó. Lucas, como você percebe, como você enxerga esse nascimento? Bem, para falar do nascimento é algo que a gente tem que respirar bem para falar, né? E saber escolher as palavras principalmente. Porque a gente entende que foi o antes e o depois, né? É o que dividiu o mundo, podemos dizer assim, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Bem, para mim, assim, particularmente, e algo meu, tá? Já colocar para todo mundo, é que realmente uma pessoa na extremidade da tamanha glória que é o próprio Jesus, realmente vir da maneira que ele veio. Isso é algo assim que eu falo assim, como que a glória de próprio Deus conseguiu se encaixar na humanidade na nossa humanidade? Como é que ele conseguiu fazer essa mudança de, tipo, a gente entende que a glória de Deus é muito maior que nós, a gente não consegue medir. E como que ele conseguiu, tipo, trazer isso para a nossa humanidade e principalmente nascer como nasceu? Naquela questão assim de não aquela coisa gritante, né? Como a gente ouvia falar, né? Do nascimento dos reis e tudo mais. Eu lembro muito dos dias atuais, né? Dos príncipes da Inglaterra, né? Da Kate Middleton, né? E fugiu o nome do príncipe Harry, né? É isso, eu não estou errado. É o nome de um dos príncipes, né? Sim. Quando nasceu, né, ali os herdeiros ali, né? Logo no início, o quão foi a alegria e o estrondo, né? Tipo assim, parou um país para isso. E eu acredito que a gente, quando chega nessa época, a gente para o mundo para falar sobre Jesus e de como ele nasceu. Ai, que lindo, Lucas, até me emocionei, porque realmente Deus foi tão maravilhoso que realmente ele fez vários momentos para que tudo acontecesse perfeitamente. Desde a chegada dos magos, como falamos na semana passada, que foi importante, desde a ida, né, de José e Maria até Belém, que foi em função do censo, né, que foi preciso que eles fossem. Então, foi tudo muito perfeito, foi tudo colocado, né, de uma maneira incrível. Desde de Daniel, quando contou para os magos, né, quando, né, contou a história. O que mais? Quando os pastores, né, em sonho, sabiam que estava nascendo um grande rei. A estrela em si sendo a que dava o guia, né, Clau, para onde estaria realmente o rei dos reis, o verdadeiro rei dos reis, né? Então eu falo, é aquilo que eu ouvi de um grande pastor amigo meu, Marcos Teles, quando ele esteve aqui com a gente, aqui em Marechal, ele falou assim, é isso que eu trouxe agora, como é que na sua grandiosidade, a glória de Deus, o Filho do Deus, a sua majestade maior conseguiu se incluir ou se entrar dentro da nossa pequena humanidade, do tamanho da grandeza dele. É algo que eu fico assim, foge da nossa mentalidade racional e espiritual, ou qualquer coisa que fosse a sua racionalidade ou pensamento, vamos colocar assim, né? É algo que não tem como a gente medir ou colocar. E é até interessante porque se caso os ouvintes estão agora percebendo que tenha um som diferente, é porque realmente tem a cantata, né, do nosso município que estão passando nas ruas. Então, esse som é em função do nascimento de Jesus. né? Olha, até me arrepio, porque é lindo. Então, se vocês estão ouvindo algum som, algum fundo diferente, é em função dessa cantata, que eles estão circulando Sim. pela cidade com um carro alegórico. E não só nossa, né? O mundo inteiro hoje está falando sobre isso, ou seja, os olhos estão voltados para esse momento. Lógico,
tem a figura do Papai Noel, tem a figura dos presentes, tem a figura do Pinheiro, né, de toda a sua majestade, da sua grandeza ali da época, da neve, né, que a gente americaniza tudo, né, para nós aqui. Mas mesmo assim, a gente tem visto que está sendo falado de uma única pessoa. E nos últimos dias, Cleidiane, eu falo assim, que realmente está falando muito mais, tratando do nascimento de Jesus e do próprio Cristo vivo, veio, do que em si a figura do Papai Noel, não deixando de deixar de lado, até porque a gente entende que é toda uma figura, mas a real razão do Natal existir, da comemoração realmente nesse final, nesse último mês do ano, é em cima disso. E é importante porque essa época do ano é muito especial. As pessoas Gostosa, escolhem né? para casar, tem formatura, é um ano muito festivo, não é, Cláudia? É uma época do ano muito festiva, desculpe. É sim, é bastante. A gente trabalha bastante, né? Nossa! Trabalhando bastante, O graças dobro. a Deus. Eu falo que é o nosso 13º, né? Que entra aí na nossa profissão. Exato, então é uma época muito festiva, é uma época muito especial. A gente sabe que o comércio ótimo, precisamos movimentar o comércio, sim, é onde chega... O empreendedor, para ele, é um start para o próximo ano. Geramos emprego e renda, né, com as compras, mas como o Lucas colocou, não é o mais importante. O mais importante somos nós, as pessoas, a família. Exato. É gostoso receber. Hoje eu fui lá na Academia da Beleza, saí lá com um presentinho, né? Eu fiz o cabelo lá com a Renata. Então é gostoso você dar e receber. Mas ressaltando que o momento especial é o nascimento de Jesus, né? Esse é o momento. E, Cláudia, na sua visão, como você percebe esse momento? Olha, eu estudei bastante hoje à tarde, dei uma lida legal hoje à tarde, me veio muitas dúvidas, né? Porque, analisa, ele nasceu na manjedoura, né? Simplesinho, Sim. pequenininho, no meio lá dos bichos, animais, acredito que tinha. Só que lá no texto de Isaías, ele viria como rei. Então a população estava esperando quem? Um Jesus rei, um Jesus libertador, um Jesus que ia lutar contra os romanos. E Deus, com o seu propósito, trouxe um Jesus simples, na humildade, um Jesus que com certeza trabalhou muito com o pai dele, com o carpinteiro, né? E isso me fez pensar muito, até vou debater aqui hoje com meus colegas, se toda essa situação do livro ali de Isaías, no começo, que foi ali pelo capítulo 9, fala que ele viria como rei, né? Mas lá no capítulo 53, se não me falha a memória, né, por ali, já tem uma nova profecia do Isaías que ele não viria como rei. Só que a população, o povo de Israel, ele não deu atenção a isso, porque eles queriam um rei. Acho que era um povo tão sofrido, na minha opinião, que eles queriam um rei que tirasse Roma, que fosse o libertador deles. Então eu fiquei pensando assim, lá já não tirando a minha fé de maneira nenhuma e também não tirando a parte cristã, teológica, mas será que toda esse ênfase da população não ajudou a Jesus lá na frente de ser crucificado? Se fosse tirar a parte do propósito. Né? Eu acredito que tudo isso faz um pouco de sentido, né? Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, né, um diretor ou um colega de trabalho, né, que quer o seu lugar, ou que começa com as histórias, não, mas ele é assim, ele veio para tomar o seu lugar, ele veio para ser líder, para ser chefe, você vai fazer alguma coisa para tirar ele dali, que foi, exato. Né, nesse contexto, né, eu fiquei refletindo muito hoje à tarde sobre isso. Que tem a ver, você concorda, Lucas? Tem, assim, na questão histórica, se a gente for ver o Velho Testamento, né, Cleidiane e Cláudio, quando a gente vê realmente, como você falou, o sofrimento, Babilônia, Egito, os juízes que tiveram nessa época, o próprio rei Davi, o próprio rei, não o rei Salomão, mas o rei Saul, deram para o povo Israel, né, aquela questão assim, o nosso rei mesmo tem que ser um rei que tenha majestade suprema acima desses caras. Ou seja, aquela coisa assim, Cláudio e Cleidiane, os seus filhos ou aquela pessoa que gosta tanto de você, se você é uma pessoa tão grande, eu vou falar hoje de alguns artistas, vamos falar do Neymar, que a piazada hoje gosta do Neymar, né? Vamos falar do Neymar.
Neymar joga bola, ganha premiação e tudo isso. Ele tem uma vida que realmente mostra que realmente no futebol, através do futebol, ele pode ser um ídolo, ele pode ser um cara grande. É isso que eles analisavam. Nós precisamos de um rei que bata de frente, ou seja, eles esperavam a mesma altura, entendeu? E não como veio o próprio Jesus, da maneira que veio, na humildade, nascendo praticamente como fosse escondido, excluído da sociedade, entendeu? Em meio a um momento em que os animais eram guardados na casa, entendeu? A manjedoura foi o único lugar, Cláudio, que foi o único ali, podemos dizer que foi como diz o Moisés, né? O Moisés, o tal do Moisés, o berço. O berço. Uhum. Foi que tinha ali na hora para muitas vezes colocar ele, para também aliviar os braços de Maria ali na hora do pós o nascimento, né? Porque também quem tem filho sabe a mulher que tem filho sabe a dificuldade que é todo aquele momento de parto, seja na cesariana, seja no parto normal, enfim, hoje tem vários tipos e realmente para a mulher é dolorido. E realmente foi o único lugar, os judeus não esperavam, os israelitas não esperavam que o rei que viria seria dessa maneira, dessa humildade, podemos dizer nessa pobreza, podemos dizer assim também, porque ele realmente veio da classe baixa. Ele não estava num castelo, né? Não veio do castelo. Não veio como Moisés veio, porque o próprio Moisés, ele nasceu dentre os israelitas na época do Egito, mas ele foi incluído dentro do palácio do Egito. E ele nasceu com a visão egípcia do faraó, de Manassés, seu irmão, entendeu? E aí que é a diferença. Então, por causa que veio essa história das antigas, a gente vive muito isso, e eles tinham essa visão. Se a gente precisa... vai vir um rei? Vai vir um rei de glória, de majestade, de poder, que vai dominar sobre todos os reis. É isso que os judeus e os israelitas esperam até hoje. Entendeu? Então, passou anos e anos e anos, séculos e séculos, e nós estamos batendo na mesma tecla que eles estão esperando. Enquanto eles estão esperando a vinda, nós, aqueles que acreditam, estamos esperando a volta. Exato. E é interessante porque hoje a gente percebe... citando, não fazendo comparações de forma alguma, mas citando na área de gestão. Então, quando a gente fala da área administrativa, de empresa, de liderança, nós percebemos quando tem um líder, né, o chefe, a gente fala, né, o grande chefe, o chefão, mas quando tem um que veio realmente da base, veio da humildade, que sabe o que é passar por todos os cargos, que sabe o que é viver com dificuldade. Até com o Osnei, porque eu trabalhei com ele no Senac, ele falava, como que um professor, sem dar aula, vai pagar as suas contas? Ele sempre falava isso, né, no Senac. Então, eu acho interessante quando o chefe, o líder, ele consegue olhar a sua equipe de igual para igual, né? Porque muitos, quando são chefe, a primeira coisa é mudar o nome da porta, Exato. É comprar um móvel novo, uma mesa nova, uma cadeira mais imponente. Não, e a gente sabe que na empresa o que as pessoas precisam de líderes são aqueles que vieram a servir, como Jesus veio para nos servir, o grande rei que nos serviu com a sua história, com os seus ensinamentos, ele que nos direcionou. Hoje para você fazer um bom funcionário, um melhor funcionário, você tem que ser exemplo de onde você faz, ou seja, você tem que conhecer cada área da sua empresa. Eu tenho um ex-patrão meu, mas eu chamo até hoje ele de patrão. Eu vejo ele na rua e é patrão. É o Bax aqui da cidade. Não é o Bax político, né? Mas o Bax empresário da transportadora Bax. O Vomei. Eu trabalhei 2 anos com ele, mas eu conheci a pessoa dele, a história. Ele me falou de como era antigamente, como ele começou e tudo mais. E assim... Eu falo para cada motorista, hoje mesmo estava falando com um dos motoristas dele, que a gente ainda tenho contato com eles, assim, com todos eles. Quando eu vejo o próprio Vomei Bax, eu falo, ô patrão, beleza? E ele dá risada, eu falei, eu não sou seu patrão. Eu falei, não, para mim você é o melhor patrão, porque foi um dos períodos que eu mais aprendi com ele, porque ele me mostrou como é ser um bom funcionário, como é ser um bom patrão, como você lidar com uma empresa, e uma empresa de pouco mais de 25 anos, ele tem, se eu não estou errado. Isso é uma história, então, já. É uma história, exato, entende?
E eu falei hoje falando com um dos motoristas, com ele assim, falei, cara, vocês têm o melhor cara que conhece de tudo do ramo que vocês estão trabalhando. E ele nunca vai negar de te ensinar. Se você tem aquela hombridade, posso dizer assim, e aquele espírito de assim, que eu quero aprender, eu quero ser um aprendiz nesse exato momento. Ela abrir mão do seu ego, do seu orgulho e falar assim, Cláudio, me ajuda a ser o melhor profissional na área. Ele vai te ajudar. Lógico que tem patrão que não gosta disso. Pois é, então aí que vem o ensinamento de Jesus. Exato. Que realmente você está ali para colaborar, para ajudar. Então, se eu sou um grande líder, eu estou aqui para fazer com que a minha equipe se desenvolva. E assim, foi muito bacana quando Jesus liderou seus 12 discípulos. Eu adoro as lições, porque a gente leva para as empresas. Eu, pelo Sebrae, hoje atendo empresas e eu entendo perfeitamente quando o empresário começa a relatar alguma situação, eu falo, uau, aqui cabe o ensinamento de Jesus. Então, a gente vai conversando, vai entendendo. Então, isso é muito bacana, muito legal. Cláudio, no seu ponto de vista? E esse foi o propósito. Concluindo aqui, né, o que o Lucas estava falando, eu acredito que esse foi o propósito, porque ele não veio, né, grande, ele veio pequenininho. E se a gente trouxer isso para a realidade de hoje, né, por exemplo, quem está começando, né, lógico que vai ter pessoas que podem começar grande, mas a grande maioria da gente, principalmente no meu caso, a gente começa pequeno. Né? Sim. E se a gente tem o propósito, vai acontecer, né? As coisas vão acontecer. Então, nessa caminhada do nascimento de Jesus, mostra muito isso. Que ele talvez seja isso, né? Que Deus quis passar para a humanidade, acredito eu. Que ele veio de baixo, veio pequeno, não precisava de aplauso, não nasceu lá em cima. E depois ele cresceu do mesmo jeito, né? Até porque também você começa com a maturidade, né? Você vai gerando sua maturidade. É isso também, você vai crescendo e gerando essa maturidade. Você nunca vai já nascer maduro para dizer, não, eu estou pronto. Não, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. É uma construção. A gente que trabalha na área, eu e a Cláudia, nós trabalhamos praticamente numa mesma área, que é a área da beleza. Eu falo assim, hoje, quando sai informação de novos empresários, empreendedores da área da beleza, eles já querem começar com um valor muito lá em cima, já quer começar com algo grande. Falei assim, não troque, não joga as pedras sem primeiro conhecê-las aonde você vai pisar. Por quê? Se você não sabe fazer um fundamento muito bem certo, e você todo dia fazer o mesmo corte, e todo dia você fazer mesmas unhas ali, de mostrar realmente, como diz, você ser tão bom naquilo que quando você mudar, você sabe que aquilo você não vai precisar voltar, porque você já sabe fazer tão bem. Então o teu próximo desafio vai ser fazer algo melhor que você já está fazendo. É uma construção, é um dia a dia. As pessoas hoje saem, muitas vezes eu falo do Sebrae, eu falo muitas vezes sai do Senac, sai do Senai e já querem montar algo grandioso e não se monta algo grandioso, tipo assim, já vou investir milhões. Não, faça primeiro, comece primeiro, seja dentro de sua casa, seja dentro do seu bairro, seja dentro da sua comunidade. Talvez muitas vezes você vai começar com um corte de cabelo, eu falo que a gente trabalha com corte de cabelo, com R$15. Então, Lucas, você quis me trazer, ou nos trazer a todos nós, que as nossas habilidades profissionais, elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo. E aí nós vamos crescendo profissionalmente através do que vamos oferecendo. Exatamente. Então, se eu ofereço sempre a mesma coisa, como que a gente brinca, feijão com arroz, o básico sempre, vai ser sempre o básico. Então, eu como ser humano, como Jesus nos deixou esse ensinamento, a gente precisa evoluir, crescer, aprender, se desenvolver. E aí eu vou trazer uma pergunta para vocês. Vamos fazer aquelas perguntas polêmicas. Maria e José confiaram em Deus, eles confiaram. Tem muitas situações que acontecem hoje, que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, vivem situações hoje que não entendem por que estão vivendo isso. E Maria e José viveram essa situação, tiveram um bebê. Eu fico imaginando assim, porque quando eu tive meus filhos, a gente prepara enxoval, todo mundo quer conhecer o bebê, aquele auê todo, né? E então, quando Maria teve
Jesus, eu imagino que ela também tinha uma expectativa muito grande, era o filho dela, né? Mas também ela não entendia o que estava acontecendo. E como nós que estamos passando hoje por situações, podemos ter essa fé e confiar? Como podemos manter essa fé? É possível? Como é desafiador? Como vocês percebem essa questão de viver situações hoje que falam, por que eu estou vivendo isso? O que está acontecendo? Por que isso veio para mim? Sim, nos dias de hoje, Cleidiane, é assim, se você não está bem fundamentado, você se perde fácil. Exato. Hoje foi uma das coisas que eu recebi, eu tenho uma pessoa que a gente conversa muito lá em Londrina, que é uma pastora amiga nossa, uma missionária, e ela sempre ora por nós, por mim, pela minha esposa e tudo mais, né? E ela mandou uma mensagem, né? Tipo assim, sei que tá sendo tempo de... Cara, pelo que parece que a mensagem veio pra mim. Tá sendo tempo difíceis, mas tenha calma, paciência, persevere, que Deus é que dá a resposta final. E eu mandei pra ela, tem sido dias de muitas lágrimas. E ela falou, e depois ela mandou em áudio, eu falei, eu sei. Porque eu tô acompanhando aqui. Parece que você não tá vendo, mas eu estou me acompanhando. Mas persevere, porque o que tem acabado nos últimos dias é a fé. E eu ainda falei para ela, a única coisa que não me faz parar é que algo dentro de mim me impulsiona a continuar, a trilhar o caminho. Então eu falo assim, nos dias de hoje tá sendo muito difícil você achar esse tipo de gente. Tem pessoas que já não querem mais saber, tem pessoas que hoje não amam. Hoje os relacionamentos estão mais frios, de casais, os relacionamentos estão sendo mais hoje distanciamento. Eu acho que assim, a pandemia acabou ajudando um pouco isso, mas eu falo assim que gente, acabou a pandemia, vamos voltar antes da pandemia. Acabou, vamos voltar. Hoje não se tem mais aquele calor humano de realmente visitar um ao outro, de ter empatia pelo outro, de sentir o que o outro está passando. Muitas vezes eu falo assim, o que falta hoje nas pessoas e no mundo é aquela empatia de assim, o que ele está precisando que eu já tenho? Onde ele está errando, onde eu já errei, eu posso ensinar ele a não cometer o mesmo erro. Você entendeu? Nas empresas é assim. Hoje não se vê mais essa roda de amigos, esse network que a gente falava. Eu mesmo fiz Empreitec, a gente falava muito sobre network, aquela troca de conversa, aquela roda de negócios, como a gente acompanhou esses dias atrás, eu e você, Cleidiane. Não se tem mais isso. Por quê? Hoje é cada um olhando para si, e se eu vejo que ela, né, jamais vai acontecer, mas citando um exemplo, se eu vejo que a minha amiga do lado está, colega, né? A minha colega, e é da mesma área, exato, ela está sofrendo, eu vou dar risada, em vez de eu chegar, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Não, estou com um problema com uma equipe aqui, o que eu faço? Já aconteceu isso com você? Não, hoje é cada um por si. E se eu vejo a derrota do outro, para mim é vitória. Eu falei, acabou. Aonde nós vamos parar? Entende? Eu acompanhei há muitos anos atrás os núcleos setoriais, que eram empresas do mesmo segmento que atuavam. Uhum. E eles se reuniam e a gente trabalhava com o auxílio do Sebrae, da Simacar. Então, é muito interessante quando aquele grupo de empresas se reúne, faz uma compra junto, se empresta material. Tinham segmentos como automecânicas e pintura, chapeação, que se emprestavam máquinas. Olha que bacana, né? A minha quebrou, a minha está estragada, então me empresta a sua máquina. Então, é bacana quando você ajuda. O sol nasceu para todos. Eu acabei montando, né? A gente tem um grupo, inclusive, a Academia da Beleza faz parte, de maquiadores. Então, a gente conversa só o necessário. Preciso de uma maquiadora para tal dia, preciso de um produto, minha base está abrindo. Então, a gente troca essa informação, porque eu acho que é necessário. Né? Eu acho que o que você faz para o outro volta para você. Então, eu sempre levo isso para mim. Ajudei, o outro vai voltar para mim. Então, não dá mais para ficar nesse mundinho ali de querer rir, de querer ferrar. A gente tem que somar, gente. A gente tem que lutar para essas coisas acabarem. E eu falo assim, a gente é aquela porcentagem pequena de muitos que poderiam estar fazendo a mesma coisa. Exato. E aí eu volto lá na minha pergunta anterior. Então, Maria e José, eles tiveram a confiança total, a fé em Deus, mediante tudo que estava acontecendo no nascimento de Jesus. Como nós podemos fortalecer essa fé?
agarrar na palavra. Na palavra. Na palavra. 100% na palavra. E acreditar que você está, né? Analisar realmente se você está fazendo, se você está no caminho certo, se está leve para você esse caminho. Vamos falar do lado profissional. Então, estou trabalhando aqui, estou seguindo, montei meu negócio. Está leve, está fluindo? Estou no propósito de Deus. Perguntar para Deus, Senhor, estou no meu propósito? O que eu tenho que melhorar? Para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda? Então, eu acho que isso faz a gente, né, manter a nossa fé. A palavra de Deus, com certeza. Toda manhã eu recebo da Cláudia. Obrigada. Exatamente. O que a Cláudia falou é 100%, porque não tem, se você não tem a palavra... Lembrando que Maria e José sempre tinha um anjo, né? O anjo sempre falava, o anjo Gabriel sempre dizia a José, sai do Egito, vai para tal lugar, faz isso, vai aquilo, vai lá. Né? Então eles entendiam. E eu acho que quando Maria e José receberam a notícia que eles seriam pais de Jesus através, né, do Espírito Santo, do que estava acontecendo sobre Maria principalmente, eu acho que ali não tinha como não negar a fé. Não tinha como, tipo assim, o meu propósito é esse. Então eu tenho que ir até o final. Não é à toa que Maria foi até o final na crucificação com Jesus. Exato, estava ali junto com ele, né? A fé, sofrendo, chorando. Foi ela que deu a primeira impulsão para começar o ministério. Ou seja, muitas vezes é isso que nós precisamos, de ter uma pessoa que nos impulsione a começar o nosso empreendimento, o nosso trabalho. Seja ministério da igreja, quem está aqui ouvindo, espiritual, enfim, sempre tem que ter um empurrão. Tem que ter alguém que possa, pelo menos, falei, cara, bora. Como diz Deus, não, né? Como diz te resgatar, te mostrar, o que você está vivendo, que você está vivendo isso, o propósito não é esse, né? E é isso, sabe, Clidiane, a palavra ela é fundamental no nosso dia a dia. Todo dia. E realmente, em tempos de hoje, como vocês já falaram antes, a questão da palavra ela é fundamental, porque hoje a gente vive dependendo de redes sociais, de celular, a comunicação ela é muito rápida. Quando eu conto histórias, como era a comunicação dos meus avós por carta, que demorava, eu com as minhas primas, a gente se correspondia, né, lá no sul, para cá por cartas. Hoje não, a velocidade para a nossa comunicação é rápida e nas empresas é muito mais rápido ainda. Então você mal terminou de fazer aquele projeto, aquele trabalho, você já sabe que já tem gente pedindo, ou alterando, ou trabalhando, então a velocidade da informação ela corre muito rápido. E as empresas que se destacam são aquelas que dão atenção à velocidade da informação. Por outro lado, isso nos consome tempo. Totalmente. E acaba fazendo com que a nossa mente ela acaba sendo boicotada, vou usar esse termo. Então, realmente, se a gente tiver fé, nos alimentarmos pela palavra, ela realmente nos potencializa, né? Ela nos dá. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão de muitas pessoas, que eu sinto de falar isso agora, porque muitas pessoas às vezes estão num cargo alto de liderança ou num cargo bacana, com um salário super bacana, e acontece um rompimento. Ou a empresa acabou fechando. Na pandemia vivemos muito essa situação, acompanhamos muitas histórias que não foram legais, mas o recomeçar, né? Então, o renascer. Então, Jesus vem e nasce numa manjedoura. E quantas vezes na vida profissional você precisa renascer, crescer de novo? E às vezes aquele orgulho não te deixa assumir um emprego, que você vai crescer e vai brilhar muito mais. Então, para que as pessoas entendam que a gente precisa renascer muitas vezes. E não vamos renascer num palácio, num berço de ouro. Nós precisamos renascer e trilhar de novo o nosso caminho. Porque, de repente, aquele caminho que você estava não era um caminho para você. Né? Então, que a gente faça essa analogia. A minha primeira empresa eu quebrei. E para aceitar levou tempo, muito tempo para aceitar que realmente eu tinha quebrado. E eu quebrei na pandemia, pelo que pareça. Eu quebrei na pandemia. Eu tinha uma distribuidora de produtos cosméticos, eu quebrei na pandemia. Até porque, lógico, toda a questão da pandemia em si, até a gente brinca. Hoje a gente pode falar, Clau, que a gente fazia tudo a gente fechava as cortinas, mas a gente atendia escondido, porque o boleto não parava de vir, as contas não paravam de chegar, e nós ia ficar dependendo, esperando da onde. E o governo nos ajudou na época com nenhuma doação, então nós tínhamos que trabalhar.
Entendeu? E eu fui uma das pessoas assim que comecei olhando a necessidade, ajudei, mas assim, eu quebrei na minha distribuidora, infelizmente eu quebrei na época, eu levei dias para entender o tanto que eu voltei para CLT, porque até falei para minha esposa sabe disso, eu falei assim, não quero mais saber disso aqui não, isso aqui não é para mim. Então assim, por quê? Porque você aceitar é dolorido, ninguém aceita. E aí eu comecei a entender que na parte empresarial, muitas vezes faz parte você quebrar. Porque ele é uma coisa que como eu falei agora há pouco, é uma construção. Isso, um ensinamento. É um ensinamento, porque quando você quebra, você tem que analisar aonde eu errei e o que eu acertei. Eu acertei aqui, esse é o caminho, beleza. Mas qual foram os pontos que eu errei? Para não fazer de novo. Exato. Entende? Então, assim... Na pandemia, para mim, foi muito difícil. Aí, a Renata, minha esposa, abriu com dela, aí deu um tempo, aí ela falou assim, volta. Aí eu falei, não, ainda tô com medo, ainda não é a hora. Agora que eu comecei, pra você ter uma noção, agora que eu tô mexendo de novo, mas aí é algo realmente... O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu primeiro analiso tudo, eu faço tudo mais... Hoje eu sou muito mais racional, coloco tudo na mesa, vejo todas as possibilidades, vejo todo o futuro daquilo que eu quero entrar. Uma canetinha ali. E ainda consulta a Deus, né? Não, sempre consultando. E ainda consulta a Deus. Assim, eu consulto todas as áreas, eu vou conversando assim, e sempre, todo dia eu peço, quando eu vou dormir, quando eu acordo, eu sempre falo para Deus assim, Deus, me ajude a acertar, me ajude a acertar. E era esse ponto que ele falou do CLT que eu ia falar antes, que eu ia entrar antes. A gente não tem a visão. Primeiro que a gente não quer, né? O orgulho não deixa. E depois que a gente não tem a visão, que às vezes você precisa voltar para o CLT, porque é ali o teu propósito, tá? Também. Talvez você não vai ficar nessa empresa para sempre, mas você vai abrir algo parecido, você vai aprender coisas novas, mas o orgulho não deixa. Então, é bem isso mesmo. A gente tem medo, a gente tem vergonha. Nossa, que vão falar de mim? Fechei, quebrei, fali. Recomeça, gente. Bora, né? Só para você ter uma noção, nessa questão, eu trabalhei de CLT até 3 meses atrás, você tem noção. Mas tudo que eu vivi antes, ontem hoje eu estou trabalhando com a minha mãe numa empresa dela, ela tem 30 anos numa empresa já. E eu falei assim, mãe, temos que lançar produtos novos para o próximo ano. E eu acabei tendo, assim, a tal da ponte, né? Na empreendedagem a gente fala muito das pontes. Olha o propósito que Deus fez com ele, né? Exato, entende? O propósito. E aí eu comecei, a gente está vendo um mercado que está se abrindo e nós não estamos se lidando. Mas tem uma empresa aqui que ela quer entrar. Se a gente se unir com ela faz o produto com a gente. Para nossa marca, nós entramos no mercado aqui. E eu já sei que alterou toda a regra do ramo. Tem um ramo que eles alteraram toda a regra nacional. E as pessoas que trabalham nesse ramo eles têm que se adequar até tipo assim, tem uma data para se adequar. Fazer adequações. E eu falei assim, agora é a hora que nós temos que entrar. E aí ontem nós estávamos numa reunião, ficamos 3 horas numa reunião numa indústria aqui de Toledo, conversando para fazer o lançamento de produtos nossos para o próximo ano. Então eu falei assim, mas o que eu falo? O lugar que eu passei antes. Então assim, foi tudo uma preparação para chegar, conversar com a minha mãe, mostrar, falei assim, eu trabalhei, eu conheço o que eles estão fazendo, tenho experiência e sei o que eles estão fazendo. E o ramo que nós estamos entrando, eu também estive lá. Então assim, preste atenção, tipo, a minha mãe assim, é isso que eu preciso. Porque eu não posso... É aquela coisa, pessoas que são mais tempos de empresa, muitas vezes eu entendo. Não vamos mudar o jogo porque o time que está ganhando não se mexe. Beleza. Mas se a gente ficar sempre naquele mesmo caminho, vai chegar uma hora que vai acabar. Nós estamos em umas mudanças muito grandes, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de uma série de tecnologias que estão surgindo, a gente percebe que precisamos mudar, precisamos estar antenados. Junto, né? Exato, precisamos andar junto com elas. É a mesma coisa que eu falo, quando o meu avô carpia de enxada, chegou ali um trator.
Então imagina a máquina do lado dele. Não, deve ter ficado em a pânico. diferença é pouca, porque a gente pode lembrar da época que a gente carpia com o Tramontina ali, que é a enxada, né? E depois chegou o carro de boi, o arado ali, ó. É o meu esposo. Que era do Ele conta que Não, ele fazia com carro de boi. carro de boi, carro de colocava boi, o boi na exato. frente e você vinha atrás aqui, uma linha só, e vamos fazer. E hoje, né? E hoje tem tratores com vários jeitos e forças e que faz o serviço muito mais rápido. O esquema a gente pode voltar para pulverização. Antigamente, pulverização, você vinha só na maquininha aqui, nas Exato. costas, daí depois veio os trator com o braço, agora a gente fala dos gafanhotos, agora tem os drones. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. E exatamente. Se a gente não não vai se adequando, nós não vamos. A gente vai ficando naquela visão mínima e não maximizamos a nossa visão, não tornamos ela de ao tempo todo estar prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai ficando para trás. Exatamente. Então, os líderes, principalmente, né? A liderança precisa estar à frente. Exatamente. E a gente voltar agora que nós estamos falando de Jesus. Quando Jesus foi o líder que falou para os discípulos, ele foi o exemplo, ele mostrou o caminho, ele falou que ele era a verdade. E não só isso, porque vai ter um momento na palavra que a gente vai ler que os discípulos foram expulsar uma casta de demônios e que o próprio Jesus, eles falaram assim para Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio dessa pessoa. Por quê? Jesus simplesmente assim, esse tipo de demônio que existe na pessoa, que é possuída, ela só consegue ser expulsa com jejum e oração. Os discípulos estavam fazendo jejum e oração naquele momento? Não. E o próprio Jesus falou, como pode os convidados do noivo fazerem jejum e oração sabendo que o noivo está junto com eles? Chegará a época que sim, terão que jejuar, terão que, entendeu, orar e terão que clamar para aquilo que está por vir. Então, assim, por isso que eu falo, Jesus, ele foi o exemplo, mas também ele mostrou, gente, vocês estão errando, volta aqui, não foi isso que eu estou ensinando para vocês. Nesse tipo aqui, vocês têm que fazer isso. Nesse aqui é outro. Então, E é isso que é o líder, né? Isso que Esse é o líder. É quando ele identifica, ele fala, olha, esse é o caminho certo, vamos seguir por aqui. Esse é o verdadeiro líder. E em nenhum momento ele foi alto, né? Ele foi superior, Isso, né? exato. jamais, ele foi na sua simplicidade, porque o Jesus é simples. Eu falo assim, o evangelho, a gente está conversando muito lá na igreja, eu e alguns pastores, a gente conversa muito sobre isso. O evangelho é mais simples que a gente imaginando, mas a gente gosta de complicar. A gente humana, a nossa humanidade racional, nosso cérebro gosta de complicar aquilo que está descrito ali nas linhas. Até na conversa dele com Judas, né? Que Judas queria que ele fosse rei, mas você não vai fazer, né? Ali trazendo para nossas palavras, né? Cadê o seu trono? Cadê o seu trono? A gente tá lá, né? Ele estava assim ansioso para ver Jesus assumir tudo, né? Então ele nunca foi superior e ele ensina tudo isso pra gente. Até se a gente for analisar, qual que foi o problema de Judas ali, que eu falo assim logo após, né, as coisas, foi onde que quando chega aquele momento em que o próprio Jesus pega as moedas e fala assim, de quem que é esse rosto aqui? Que ele fala sobre tributos. Sim. Jesus foi exemplo de dar tributos. Agora me responde, Cleidiane. Nós temos exemplos E hoje a no Brasil César, que o que é pagam de os César? tributos. Hoje hoje a gente fala, a nossa lei, ela abre brecha para a gente fazer a não pagamento de tributo correto. A nossa lei é falha. A lei humana. É que a questão de tributos, ela vai e volta, né? Vai e volta. Dá um podcast que só sobre Não, mas assim, Porque voltando ela naquilo que nós estamos falando de Jesus, ele falou assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Isso, Ponto final. exatamente. É assim Tem, que né, funciona. um ensinamento melhor do que esse? O Que problema, regra tão clara, não, né? é. Tão clara. o problema exato. sabe o que é? Não queremos dar nada a César, só para nós. E por nem para isso Deus que nós não eu damos. falo, Exato. Precisamos Verdade, estar atentos verdade. a isso. Eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Estamos aqui com 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas que acessaram pela www.despertartv.com.br. Isso é muito Gratidão, bacana, gratidão. legal. Obrigada para quem está nos assistindo. E aí eu tenho aqui uma perguntinha aqui para a gente ir já para as considerações finais. Deixa eu puxar aqui o horário. Então,
a questão dos momentos simples. Estamos falando do nascimento, que foi assim, né, incrível o que trouxe de ensinamento, mas o nosso dia a dia. Aquele momento onde... Porque eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho 2 filhos e às vezes eu penso que o que deixa eles felizes é a gente fazer uma viagem, ir para um resort, alguma situação assim. E esses dias a gente fez uma jantinha, eu, as crianças e o meu marido, o Marcelo, a gente fez uma jantinha lá fora, num cantinho, com grill, assim, os 4 juntos. E eu percebi o sorriso deles. Ali, numa simplicidade, era pão e carne e só. Mas eles estavam tão felizes, porque era tão simples, tão próximo, sem celular, sem distrações. Eles foram contando historinhas engraçadas que vinham lá de trás, sabe? Até me emociono, porque histórias que eu nem sabia que eles tinham vivido. Então, em momentos, às vezes, simples, o quanto ele é rico de amor e carinho. O quanto a gente pode compartilhar esse momento. Então, às vezes, a gente acha que o momento lindo é aquele momento maravilhoso, aquele momento de glamour. Mas não, às vezes ali, o pé no chão, né, de uma maneira tão simples, você consegue um momento de muito amor e compartilhar realmente com quem você gosta. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Que lindo, né? Eu me emociono porque quando a gente fala de simplicidade, amor, carinho, respeito, é muito gostoso, né? Então, para que os nossos ouvintes também tenham esses momentos de simplicidade. Estamos chegando no Natal e a gente se preocupa com o quê? Com a roupa, como falamos no começo. Presentes, a roupa, o peru, cadê? Vamos fazer o que na ceia? Vamos comprar o quê? Falta. E aí, será que na simplicidade não é tão rico quanto, né? A questão não é nem ser a simplicidade, mas sim as pessoas que estão ali. Eu vou falar uma frase que quem assistiu uma série de filmes vai lembrar, né? Nesse exato momento, o que é mais importante nesse exato momento é as pessoas que estão ao nosso agora e aqui, que se chama família, né? Quem assistiu um filme que eu falei essa frase, né? Que o ator fala principal, mas eu falo que a simplicidade, ela é das pessoas que estão ali. Os seus filhos, talvez, eu tenho isso porque minhas filhas são assim também. Não precisa fazer muita coisa, não precisa ir para um Beto Carreiro, precisa ir para um parque de diversões tão grande, de um resort, não. Simplesmente ele quer a nossa presença e a nossa atenção. O olho no olho, né? O olho no olho. Das pessoas. E até lá em casa a gente é muito assim, eu e minha esposa, a gente gosta muito nessa questão assim, vamos para um lugar quieto, só nós, sabe? Aquela coisa retirada, você realmente retira só para a família. E é o que nós estamos fazendo, tanto que nossos próximos dias nós já estamos vendo algum lugar pra gente ficar só nós, assim, fugir dessa muvuca que se chama população. Ou tecnologia. Tecnológica. Né? E eu falo assim que não desmerecendo, é importante você ser aquela a pessoa sociável. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que se retirar, ir para um lugar quieto. Eu falo assim, um dos melhores lugares para você ir, para você ouvir o seu coração batendo literalmente no seu ouvido e você ouvir a voz de Deus, é quando você entra num lugar de mata, você fica quieto. E você só respira e não fala nada e deixa as coisas acontecer. É o melhor lugar, porque ali parece que você se encontra. Parece que aquele silêncio ele chega a ser ensurdecedor para sua cabeça, para o seu cérebro. Mas você entende que ali você está assim, eu preciso me alinhar novamente para tomar as devidas decisões, de eu voltar a sonhar novamente, de eu planejar novamente o que eu vou fazer no próximo ano, de gerar expectativa em pessoas que realmente vale a pena gerar expectativa naquela pessoa, vale a pena eu investir naquelas pessoas, ou seja, normalmente quem é empresário, quem é líder de setor, quem é líder de produção e que está almejando um cargo, está almejando, mas lembre-se, se você quer almejar algo grande, você tem que pensar que você precisa se substituir na onde você está. Porque se você não é substituível para a tua função, você não é merecedor de subir de cargo. Exato, é porque você realmente está preso ali. Você está preso ali, você quer ficar ali. E eu falo, é isso. No casamento é desse jeito, na vida com filhos é desse jeito, com o nosso eu é desse jeito.
Eu mesmo visito muito alguns interiores da nossa região e tem um momento do dia que, pelo menos assim, eu falo assim, eu preciso ir para um lugar quieto, simplesmente parar o carro, olhar o horizonte, respirar pelo menos umas 10 vezes ali, ó, profundamente, para, tipo, como diz, voltar para continuar o dia. E eu tenho uma surpresinha, que eu ia contar só depois para o pastor, mas eu vou abrir para todo mundo aqui, para o pastor. Nós estamos para receber nas próximas semanas, ou de repente em janeiro, um empresário que fez um investimento alto numa área, numa propriedade aqui. Ele está convidando as pessoas para que vão até a sua propriedade. Tem um rio lindo, é um espaço bem legal. E ele não cobra, ele quer que todos vão lá para realmente curtir a natureza. Então, logo a gente vai ter uma entrevista bem legal aqui com esse empresário. Estamos precisando, né? Bem bacana. Precisamos, realmente. Mas é isso, a simplicidade, Clidiane, não precisa de mais. Por exemplo, as pessoas acham que, não, simplicidade para mim é estar no pé na areia, né? Olhando pro mar, caipirinha. Lembrou, né? A música. Né? Pé na areia, a comida gostosa ali, a bebidinha que se ama ali, olhando pro horizonte. Cara, nem sempre é isso. A minha felicidade, muitas vezes a felicidade, aquela busca da felicidade, é você buscar algo que é tão grande, mas muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, a sua esposa, os seus filhos, ou você mesmo precisa entender, primeiro eu preciso ser feliz aqui, ó. Aqui, agora. Eu tenho que ser feliz aqui e agora, nesse dia. Porque amanhã pertence a Deus, o passado já se foi. Onde eu vou pensar? Né? O presente é nosso. Eu vejo que a gente está muito focado, né? É muito trabalho, é muito casa, limpeza de casa, organização, férias. Mas a gente não dá esse tempo que o Lucas falou. Né? A vida é essa, né? Trabalhei até as 8, 9, chego em casa, trabalho, aí casa, o celular, trabalho. né? O celular, Netflix, enfim, a gente está sempre ali. A gente não dá o tempo para ter essa simplicidade. Por exemplo, vocês ainda têm os filhos que puxam. Né? No meu caso, eu não tenho filhos, então é sempre eu, meu marido e 2 cachorros. E não tem quem puxa. Né? Se eu ou ele não puxar, a gente não tem a simplicidade. Vê que, e quantas famílias ou quantos casais que são assim, que ainda não têm os seus filhos para puxar, porque criança puxa, né? É mais fácil. Pai, vamos no parquinho, mãe, vamos, né? Mas quando você não tem, você acaba dando importância a outras coisas. Você acaba deixando um pouco esse lado, isso de lado. Interessante. É interessante, mas aí também é importante, assim, Cláudio, entender que por mais que hoje vocês não tenham os seus filhos em si em mãos, mas vocês já podem começar a fazer as suas preparações, ou seja, já começa a puxar, entendendo assim, não, quando eu tiver meus filhos eu quero que seja desse caminho. E se você não fizer agora isso, quando você tiver eles, talvez não faça. E também não vai fazer, né? Tem isso. Você vai continuar na rotina. Porque os filhos, eles entram na rotina. Não é nós entramos na rotina deles, é eles que entram na nossa rotina. E é essa a diferença. Eu e minha esposa, a gente fazia muito isso. Quando nossa lua de mel, a gente foi para um lugar longe. Nós fomos lá para Maceió, lá para cima lá. E eu falei assim, não, vamos ficar aqui, vamos tirar o tempo que precisa aqui e ponto final. Voltar, deixa os problemas para lá. Vai ter boleto, vai ter problema. Mas estão lá em Londrina, lá no sul do Brasil, nós estamos aqui no nordeste do Brasil para ficar bem longe deles. Para aproveitar e desligar. Para aproveitar e para desligar. Legal. Mas isso é importante. E eu falo assim, se você faz essa construção agora, vai ser quando vier, você vai ver que vai ser maravilhoso, porque você quebra. Você vai quebrando aquele automático. O hábito. O automático, você quebra. E é importante isso. Pelo menos eu falo assim, não precisa fazer a cada todo mês, não tem necessidade de fazer todo mês. Mas tira ali um exemplo, daqui 3, 4 meses eu vou tirar aqui, eu vou fazer 3 momentos eu vou tirar do ano para realmente sair com eu e minha esposa. Porque também tem isso, Cláudio, que os filhos muitas vezes pra gente não é toda hora 100%, também o casal. Exato, a gente precisa recarregar as energias como casal. Exato. Vai ter papo aleatório, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente está conseguindo agora, que eles são maiores, então a gente consegue ter um momento nosso. A gente é pequeno. Então, agora a gente consegue. E eu acho interessante, porque para a gente já indo para o encerramento devido ao tempo, que eu passei um mês de novembro tentando descobrir qual era o meu problema que eu estava tendo de saúde. Por que minha pressão subia tanto, né? E aí,
depois de fazer inúmeros exames, inúmeros mesmo, com o nutrólogo, inclusive, ele me disse, você precisa cuidar do seu corpo. Você não tem diabetes, não tem colesterol, não tem nada, mas você precisa cuidar do seu corpo, da sua massa, né? Enfim. E eu achei interessante porque eu fiquei pensando, eu não posso pagar ninguém para cuidar do meu corpo. Tipo, Lucas, te dou R$100, você caminha para mim? E claro, aí eu emagreço, né? Claro, faz ali uma esteira para mim, faz um exercício. Eu consigo fazer isso no empreendedorismo. Eu consigo colocar alguém para trabalhar para que eu ganhe dinheiro. Mas eu não posso colocar alguém para trabalhar para cuidar do meu corpo. Para ganhar saúde, não. Exato, então é algo interessante. Então eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Sobre o se cuidar, em dar essa parada, em respirar, em fazer uma caminhada, em fazer as orações. Isso tudo é cuidar, né? O corpo, a mente, né? É tudo interligado. Então o quanto é importante a gente fazer essa parada. E foi um choque bem grande no mês de novembro. Foi assim, uau, por que isso, né? Um pico de pressão de 22? Nossa, não é para qualquer um, disse meu médico isso. Né? Mas é interessante porque a gente para entender, vamos fazer uma parada, vamos entender por que está acontecendo isso, o que Deus quer me mostrar? Quer me mostrar que eu preciso ter saúde, Ele eu preciso avisa, me cuidar. Né? E avisa. Não adianta você querer pagar alguém para isso, que não resolve. Claro que uma nutricionista, um personal, mas quem tem que realmente praticar e fazer a coisa acontecer somos nós. Então, que a gente seja abençoado, que a gente realmente consiga, né, a nos cuidar, mente, coração, principalmente desligar um pouco. O espiritual, desligar. Vamos para as considerações finais, que a gente já está aqui no horário apertadinho. Clau, por favor. Bom, a gente falou bastante de humildade, né, ali, da simplicidade de Jesus, né? Então, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né, não importa se você vai começar pequeno, se você vai começar grande, o que importa é você ter humilde e estar caminhando no propósito de Deus. Isso é o mais importante. Caminhar no propósito, estar na palavra, buscar a palavra, que eu acho que falta muito isso, né? As pessoas têm que buscar mais a palavra. A Bíblia não está ali para enfeitar a estante, a cabeceira da cama. Ela está ali para ser lida, para nos ensinar como viver, né? O resto, no meu caso, né? O resto dos dias aqui na Terra. Você que ainda é jovem, aproveita esse momento para aprender. E é só sucesso, né? Crescimento, né? Quando a gente está no propósito de Deus, é crescimento totalmente. E mesmo, como a gente falou, se você começa pequenininho, ou se você tem a condição de começar grande, que seja na humildade, né? Tratar bem os clientes, né? Tem bastante gente, graças a Deus, tem condições e também são muito humildes. Então, esse é o meu recadinho aí para vocês que estão assistindo a gente. Beijão no coração e até a próxima. Que legal, obrigada, Cláudia, obrigada. Até a próxima. Lucas, por favor. Bem, eu vou deixar uma história de um evangelista chamado Robert Murray, inglês. Ele viveu entre 1813 e 1843. Ele faleceu aos 29 anos prematuramente. Por quê? Porque ele se exaltou muito. Ele não cuidou, ele não se teve o autocuidado, como você falou agora. Então eu falo muito isso. A gente está conversando aqui e para encerrar aqui eu quero deixar essa mensagem que ele falou nos últimos dias do leito dele. Antes dele falecer, ele falou uma célebre frase, né? Que diz assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora eu não tenho como entregar a mensagem. Então, assim, eu quero deixar para vocês, de vocês que vão começar, se vocês têm uma mensagem para entregar, se vocês têm uma missão para fazer, cuidem-se primeiro. Coloque as coisas, comecem devagar, não acelerem os processos acontecem naturalmente e vá cavalgando conforme você consegue. Não jogue o cavalo para ser rápido, porque o cavalo uma hora tropeça e aí você também morre, porque é isso que a gente pode entender aqui. Então, falando nessa questão mesmo do Robert Murray, então, como eu falei, é um evangelista que faleceu muito recentemente, como eu falei, com 29 anos. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão. Deus deu a ele o transporte, deu a ele como passar e andar. Infelizmente, ele não soube cuidar disso tudo e acabou falecendo. Mas assim, pessoal, lembre-se que a nossa vida é um processo, são ciclos.
Não acelere rapidamente. Viva cada dia o seu momento. Não pense, faça planos por amanhã, mas coloque nas mãos de Deus. Não fica olhando para trás, porque atrás você não vai resolver nada. Porque pelo contrário, só vai te matar. Vive o hoje, pensando no futuro, sabendo onde você quer chegar e sabendo que o sucesso vai estar lá. É isso. Que lindo! Enquanto você falava aqui, eu me distraí porque veio uma mensagem linda, né, Pastor Carlos? Da esposa, gente. Olha Meu só. Deus. Fez uma declaração linda. Mande um forte abraço e um beijo para Lucas Menon. Meu Deus. Oh, uau! Diga que é a Renata, sua esposa, que o ama e admira muito. Oh, Renata, Que um Beijo, Rê. Conseguiu tempo para mandar mensagem. Que linda, gente. Ainda uma declaração de amor. Renata, o Lucas ficou vermelho aqui. Olha só. Ai, Maquiagem. legal. Muito obrigada. E ela parabenizou o programa. Aqui o pastor Carlos mandou que a gente já está com mais de 30 mil pessoas assistindo a gente. Gratidão. Muito bem. Quero mandar um abração para o meu amigo Arion Gonçalves. Arion, um grande abraço. O Arion que trabalhou com a gente, né? Lá Que legal. no Senac, nosso ex-colega. Seguiu também um caminho diferente. A gente vai seguindo caminhos e a gente Sim. vai se encontrando e a amizade fica. Isso que é legal. Isso que é bom, Arion, né? um grande abraço para ti também. Algo mais que vocês queiram colocar? Toda sua. Então encerramos aqui com esses lindos, né? Essa semana que a gente vai se preparando para o Natal. E para encerrar agora eu quero realmente fazer a nossa oração, ok? Então, Senhor Deus, te agradecemos pelo exemplo tão profundo do nascimento de Jesus. Obrigada, porque o Senhor nos ensina que a verdadeira grandeza nasce da humildade, da obediência e da fé. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença nas coisas simples da vida, que possamos aprender com Maria a dizer sim, e com José a obedecer em silêncio, e com os pastores a entender prontamente o Teu chamado. Que Deus nasça todos os dias em nossos corações, em nossas famílias, em nosso trabalho e em tudo aquilo que fazemos. Que possamos influenciar esse mundo com amor, serviço e verdade. Abençoa cada ouvinte em seu lar, com cada decisão tomada a partir dessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Então, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês. Somos luz em meio à escuridão, chamados pra fazer a diferença. Com a fé que move o coração e a verdade que o mundo necessita. Não há limites pra quem crê. O amor de Deus nos faz vencer. O impossível é só o começo. Quando o céu decide interceder, chamados pra influenciar.